sair de uma situação ruim na vida e ir para uma situação boa num curto espaço de tempo. Será que isso é possível? Você acredita que isso é possível? E se eu te dissesse que é super possível e que é muito fácil fazer isso? Você acredita? Se você acredita, eu te convido para ficar comigo até o final dessa aula, porque no final da aula eu vou passar um exercício onde você vai conseguir colocar em prática e começar a colher os resultados positivos, de mudança para o positivo. Assim, ó, a sua vida vai dar uma guinada em 360 graus. Mas antes disso, você precisa entender algumas coisinhas. Então, vamos conversar mais um pouquinho sobre isso? Sejam muito bem-vindos, vidas, a mais um dos nossos bate-papos, onde a gente fala sobre como que a gente pode expandir a nossa consciência para co-criar, para manifestar uma vida melhor no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida aqui nesse plano. Para quem não me conhece, eu me chamo Thalita, eu sou terapeuta de reprogramação mental e ajudo as pessoas a tirarem todas as travas que estão impedindo delas alcançarem o sucesso na vida. Vou deixar o meu contato aqui embaixo se vocês quiserem saber mais um pouquinho. Mas vamos lá então ao nosso tema, que é como que a gente então pode começar a sair de uma situação ruim de forma rápida e migrar para uma situação positiva. Para começar, a gente precisa entender algumas coisas. E a primeira coisa que você precisa entender é: nós criamos tudo aquilo que está na nossa vida. Absolutamente tudo que está na sua vida foi criado por você. Então, se você está vivendo uma coisa boa hoje, parabéns, você criou uma coisa boa. Mas se o contrário também é verdade, você está vivendo uma coisa que não é muito legal, sinto lhe informar que você também criou essa coisa ruim. Ó, Thalita, mas eu não criei isso na minha vida. Criou. De forma inconsciente, mas criou. E como que a gente cria de forma inconsciente? Exatamente através daquele monte de travas. Lembra que eu falei que a gente tem umas travas? Pois é. A gente cria através desse monte de travas que já estão instaladas em nós desde até antes do nosso nascimento. Então, a gente precisa entender que existem vários programinhas dentro de nós que faz com que eu experiencie a vida como eu vivo hoje. Você quer ver um exemplo de como as pessoas criam a realidade? Imagina que tem uma pessoa ali e ela assistiu um filme. Aí nesse filme que ela estava assistindo, teve um acidente muito feio de carro, sabe? E aí foi muito drástico esse acidente. E a pessoa que estava dentro desse carro, ficou presa ali nas ferragens durante muito tempo até o socorro chegar. E quando o socorro chegou, eles retiraram essa pessoa, né, do carro e levaram para o hospital. E aí, vamos supor que eu estivesse ali ouvindo, né, assistindo esse filme. E eu tô ali assistindo esse filme e aí aquilo foi tão chocante que eu fico com aquilo na minha cabeça. E aí eu tô sentada ali no sofá e pensando, falando, ai, se fosse comigo, nosso Deus, eu faria isso, eu pularia, né, ou então eu me abaixaria no carro para se quando amassasse, de repente não me machucasse tanto, eu me deitaria no banco do lado. Se vocês estiverem ouvindo é o meu gato aqui, tá? E aí, a gente começa a criar aquele monte de coisa. Se isso acontecesse comigo, eu faria assim, eu faria assado, eu faria isso, eu faria aquilo. E beleza, o tempo passa. E daqui a um tempo, esse tempo passa e aí acontece um acidente comigo. E nesse acidente, acontece a mesma coisa que eu tinha pensado. E aí eu faço, como eu já pensei, como eu já calculei tudo o que eu faria, eu vou lá e faço a mesma coisa. E aí vem lá os socorristas, me tiram, me levam para o hospital, e aí tá tudo bem comigo. E aí depois eu ainda vou falar com as pessoas. Nossa, Deus, você viu o que aconteceu comigo? Eu tive um acidente, foi assim, assado. Mas eu já sabia que isso ia acontecer, eu já tinha visto isso acontecendo. Mas sim, você realmente já tinha visto. Sabe por quê? Porque você criou. Exatamente. Naquele dia que você assistiu o filme e ficou pensando como que você faria se isso acontecesse com você, você estava criando a sua realidade. Você estava criando uma situação que estava sendo criada no mundo mental e que é reproduzido no mundo material. E
E aí é óbvio que você já sabia que ia acontecer, porque você mesmo criou. Então, o que você precisa primariamente entender é que um pensamento, quando fica na sua mente durante 17 segundos, ele gera uma vibração. Durante 68 segundos, se você fica pensando nesse mesmo pensamento, ele se torna uma crença. E aí, depois que se tornou essa crença, ela fica guardadinha lá no seu subconsciente. Então, quando eu estava ali, né, assistindo aquele filme, comecei ali a pensar, deu 17 segundos, eu comecei a emitir uma vibração. Deu 68 segundos, eu implantei uma crença no meu subconsciente. Lembra aquelas travinhas? Pois é, uma crença como se fosse... Eu não posso dizer que é só trava, porque trava é uma coisa ruim, porque tem sim crenças positivas. Mas algumas das crenças que a gente implanta no nosso subconsciente, ou programas que a gente implanta no nosso subconsciente, eles são ruins. E são esses que são ruins que a gente chama de travas, né? E aí o que acontece é que quando eu estava ali sentada, né, assistindo aquele filme, e aí eu comecei a pensar, e aí eu comecei a sentir aquilo, eu vibrei, e 68 segundos se passaram, e eu tô ali ainda pensando em como que eu agiria se acontecesse comigo, eu instalei uma crença no meu subconsciente. E ela ficou ali guardadinha. Imagina se eu pego uma semente e coloco ali na terra. Foi isso que aconteceu. Daí acontece uma situação e eu vou e lembro de novo disso. E aí eu falo, se eu fizer, se isso acontecesse, eu ia fazer isso. Pronto. Coloquei a adubo ali na minha sementinha. Daí um tempo acontece uma outra situação e me lembra isso de novo. E aí eu penso mais um pouco sobre isso. Aí o que aconteceu? Eu coloquei água naquela sementinha. Daí ela começa a crescer ali no meu subconsciente e se transforma numa crença. E cada vez que eu penso sobre ela e que eu penso sobre aquilo, eu reforço aquela crença dentro do meu subconsciente. Então ela começa a criar, né, virar uma árvorezinha ali dentro do meu subconsciente. E ela fica quietinha. Até o momento em que acontece alguma coisa e eu aciono o gatilho daquela crença. Quando eu aciono o gatilho daquela crença, que às vezes pode ser numa emoção muito forte que eu passei, de repente nem tem a ver com aquilo, mas de repente eu passei por uma situação, uma emoção, né, muito parecida com aquela que a crença me cria, né? Então vamos supor que lá naquele momento em que eu criei aquela crença, eu estava sentindo, por exemplo, medo. E aí, de repente, eu tô numa situação muito estressante, não sei o quê, e aí eu sinto o mesmo medo. Aquilo acionou a crença. Quando aciona o gatilho daquela crença, eu começo a vibrar, e vibrar, e vibrar. E lembra que aqui nos meus vídeos eu sempre falo que quando a gente vibra, o que a gente faz, gente? A gente manda uma mensagem para o universo, que vem nos entregar, nos devolver exatamente aquilo que a gente está vibrando. Então, quando eu comecei, eu acionei aquela crença, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que eu não esteja consciente de que eu acessei aquela crença, ela está lá vibrando. E quando ela está vibrando, ela atrai essa situação. Então, quando aconteceu aquele acidente fictício, cancela, foi porque eu vibrei. Então, sim, você precisa entender que absolutamente tudo o que acontece é resultado do que você coloca na sua mente. Eu contei esses dias atrás o caso do meu filho, que ele engasgou com uma tampinha. E aí, eu contei, né, que eu acordei naquele dia pensando, né, numa situação que a minha cunhada havia me contado. Se vocês quiserem saber mais, acessa o vídeo. Depois eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para vocês assistirem e entenderem a história. Mas assim, minha cunhada tinha me contado uma história de uma criança que tinha vindo a óbito porque engasgou. E aí eu tava com uma criancinha pequenininha, então eu fiquei com aquilo. A gente quando tá recente, né? A gente quando teve filho recentemente, tudo que as pessoas falam, gente, a gente fica muito impressionado, principalmente com relação ao nosso filho. E as pessoas não têm muita noção disso, e não fazem por maldade, mas acontece que elas falam. E aí eu fiquei muito impressionada com aquilo, e aí o que aconteceu que foi que alguma coisa
na noite, ou na noite anterior, ou no dia de manhã, ou algum sonho que eu tive, acionou o gatilho daquela crença que eu havia implantado no meu subconsciente quando ela me contou aquilo. E aí acionou aquela crença, é óbvio, eu atraí. E sim, a minha centelha, ela me deu um aviso de que alguma coisa não estava legal. E aí é que a gente entra na transmutação, na mudança, de como a gente sair de uma situação ruim para uma situação boa. Porque se a gente cria uma situação ruim, a gente pode também criar situações boas. Naquele dia em específico, eu acordei sabendo que alguma coisa não estava legal. Eu acordei lembrando disso, sentindo uma agonia muito grande e pronto, meu filho também engasgou naquele dia. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, na hora que eu senti aquela coisa ruim, eu já teria feito a transmutação, que nada mais é de que mudar, limpar, tirar os sentimentos, tirar a carga de energia negativa e trazer uma carga de energia boa. Então, vamos entender isso direito, tá? Vou pegar aqui um fone que tá aqui na minha frente, ó. Imagina que isso daqui é um pêndulo, tá? Isso aqui é um pêndulo, ó. Isso aqui, esse aqui, só. Presta atenção só nisso. Imagina que esse aqui é um pêndulo, beleza? O universo, ele sempre se move, sempre. Ele sempre tem movimento. É a lei é o que a gente chama de vibração. A gente sempre está vibrando. Mas além de vibrar, ele tem um sentido. Então ele sempre vai, ó, para um lado positivo e para o outro lado negativo. Para um lado positivo e para o outro lado negativo. Sempre este movimento sempre vai existir, porque é uma lei do universo. Nunca vai ter só uma coisa boa, nunca vai ter só uma coisa ruim. As coisas sempre vão oscilar entre um lado e outro. Por que elas fazem isso? Porque existe um ciclo de nascimento e fechamento. Um ciclo de vida e um ciclo de morte. Um ciclo de paz e um ciclo de tumulto, vamos dizer assim. Sempre vai existir dois opostos, sempre. Então, sempre vai existir uma hora em que a gente vai estar no positivo e uma hora que a gente vai estar no negativo. E aí, quando a gente está no negativo, a gente precisa sair o mais rápido, que é justamente o motivo, né, da gente estar aqui conversando. Como que a gente faz isso? A gente precisa sair o mais rápido possível desse lado negativo do pêndulo, né, da lei do ritmo, né? Por quê? Porque é aqui que a gente sofre. Então, vamos supor que nós estamos aqui, no lado negativo. Quem é que quer viver aqui? Ninguém. Eu quero ir logo para o lado positivo. Mas acontece que, às vezes, a gente se prende tanto no lado negativo, tanto, que a gente passa muito tempo aqui no negativo. E aí o pêndulo, ele volta, ele vem aqui para o positivo. Porém, que a gente ficou tão preso no negativo, tão preso, que ele vem para o positivo. A gente passa... dá um respirozinho e o pêndulo começa a voltar. E quando a gente está começando a melhorar, o pêndulo volta e ó, passa na gente uma rasteira. Então, você precisa entender como identificar quando o pêndulo está indo para o lado negativo. Porque quando você consegue identificar, você vai ter atitudes que fazem com que você pule o pêndulo, né? Ou minimize o estrago que o pêndulo vai fazer, porque ele vai para o lado de lá, mas ele pode ir sem te levar. No caso do meu filho, por exemplo, o que eu poderia ter feito? Naquele dia, minha centelha me deu um aviso, mas eu não sabia, eu não entendia nada sobre isso. Eu poderia ter, por exemplo, usado a autoridade do eu sou, que é o quê? É fazer uma limpeza da minha vibração, é me conectar, né? Equiparar a minha vibração com a vibração do meu eu superior. E aí, quando o pêndulo estivesse indo para o lado negativo, ele iria, mas não faria tanto estrago. E às vezes, gente, a gente consegue. E às vezes, você vai conseguir, inclusive, pular o pêndulo para que ele não te derrube. Ou seja, no caso do meu filho, por exemplo, eu poderia ter usado o decreto do eu sou e, de repente, o que aconteceu com ele nem aconteceria. Por quê? Porque eu teria limpado a minha vibração que estava atraindo aquilo, que acionou minha crença, eu vibrei e atraí. Se eu tivesse limpado,
transmutado, mudado a minha vibração, eu deixaria de atrair, concorda? Então, eu poderia ter usado o decreto do eu sou para eu poder não ir para o lado negativo do pêndulo ou até me livrar dessa situação ruim que eu passei. Então, é possível, inclusive, se livrar de situações ruins usando a elevação da sua vibração, tá? Porém, que você vai falar comigo assim, Thalita, tá bom, mas eu quero saber como sair, porque eu já tô aqui no lado negativo do pêndulo. Eu já tô aqui. Eu não tenho mais como pular, porque ele já foi e já me levou. Eu já tô lá na extremidade, lá no extremo do negativo, né, das coisas ruins na vida. Como que então eu saio dessa situação negativa para voltar para uma situação positiva? E aí, antes de te falar isso, eu quero que você compartilhe esse vídeo com algumas pessoas que você acredita que ele pode ajudar. Aquelas pessoas que, assim como você, estão passando por situações ruins, manda esse vídeo para elas, porque eu tenho certeza que elas também vão se beneficiar. E curte, gente, curte, porque quanto mais a gente curte, quanto mais você curte, mais o YouTube entende que esse vídeo está te ajudando, está sendo relevante para as pessoas e indica para mais pessoas e ajuda mais pessoas também. Para te auxiliar nisso, eu vou te dar um exercício. Lembra que eu falei que eu ia te dar um exercício? Então, quer saber como sair desse lado negativo e ir para o lado positivo? Vamos lá, vamos para o exercício. O exercício, primeiro de tudo, a primeira coisa que você tem que entender é que você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Entendeu isso? Beleza? Já tá claro? A segunda coisa que você precisa entender é identificar os seus sentimentos. É parar e saber o que eu tô sentindo. Não tô sentindo coisa boa. Não tô sentindo uma coisa legal. O que eu tô sentindo? Gente, é tão engraçado que esses dias eu tava sentindo tanto bem-estar, era uma alegria, uma sensação de paz, uma coisa tão gostosa, que eu tava pensando assim, né, o meu eu crítico, né, o meu ego, né, o meu eu sobrevivente, ele ficava resmungando comigo, ele falava, cadê a situação ruim? Cadê as coisas ruins? É muito engraçado quando a gente consegue transmutar, porque às vezes até a gente estranha essa situação de paz contínua que a gente vive. E aí, beleza, vamos lá então. O que você vai fazer? A primeira coisa, saber que você é responsável por tudo que você cria, beleza? A segunda coisa, saber identificar os seus sentimentos, as suas emoções, como que você tá. Porque quando você começa a sentir emoções ruins, você sabe que o pêndulo está indo para o lado negativo. E é importante que você saiba que o pêndulo, ele vai para o lado negativo não só uma vez por ano, não só daqui um mês, ele vai várias vezes, inclusive ao dia. A gente nunca mantém durante o dia uma sensação de paz contínua. Não, a gente tem oscilações. Então, o pêndulo, ele se movimenta diariamente, ele se movimenta semanalmente, mensalmente, anualmente. O pêndulo, ele se movimenta o tempo inteiro. Então, você pode ficar de olho no seu dia, no seu mês, no seu ano, para ver como que tá. Se você conseguir identificar situações diárias, melhor ainda, que são aquelas situações mais sutis. Por quê? Porque você evita com que o pêndulo ganhe força. Então, vamos supor que o pêndulo, ele tá aqui, né? Ele foi lá pro lado do bom e ele não teve força para ir muito lá pro lado. Só que quando você entra, você começa a deixar com que os pensamentos negativos tomem conta de você, o pêndulo vem com toda a força para o lado negativo. Então, quando você conseguir identificar no seu dia a dia as situações que estão te causando sentimentos e emoções ruins, melhor ainda, porque você evita com que esse pêndulo ganhe força, beleza? Identifiquei meus sentimentos, minhas emoções não tão legais, não. Aí a próxima coisa que você vai fazer é usar o decreto do eu sou. E eu já falei em vários vídeos aqui no canal do decreto do eu sou. Maratona o canal, porque tem vários vídeos que eu ensino a usar em várias situações diferentes. E o decreto do eu sou, como é que é? Percebeu que uma situação tá ruim, tá sentindo aquele apertinho no peito, aquela coisinha ruim no peito? Começa a usar o decreto do eu sou, que é
Eu sou o eu sou, estou vivo aqui e agora. Eu sou o eu sou, vivo aqui e agora. Eu sou o eu sou. Você está dizendo, o que você está dizendo com esse decreto? Que você é o seu eu superior. Você não é eu não sou a Thalita, eu não sou essa pessoa que eu vejo no espelho. Eu sou o meu eu superior. E é só que eu estou vivo aqui e agora. Eu estou dizendo o quê? Que eu estou no presente. No presente, eu não vivo nem no futuro e nem no passado. Eu vivo no presente. Eu chamo, né, a força do meu eu sou, a força da minha centelha divina para mim, para o meu presente, e começa a equiparar a minha vibração com a dela. E aí, o que acontece nesse momento é que as vibrações, as energias, né, as coisas, as situações que são com energias baixas, vibrações baixas, quando elas vêm, ela te encontra numa vibração diferente daquela que você está. Porque você vai estar vibrando de acordo com o seu eu superior, com a sua centelha. E aquela, né, quando o pêndulo está voltando numa situação ruim, se você criou situações, né, que não foram legais para você, quando ele está voltando naquela vibração das coisas que você criou para você, ele vai te pegar numa vibração diferente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai passar, vai e não vai te afetar tanto. Por quê? Porque você estava superior, com uma vibração superior. Ele até pode te levar. E isso acontece, gente. Não tem como a gente ficar... Lembra que eu falei que não tem como você ficar só no lado positivo, no polo positivo? Não existe. Mas a gente pode minimizar. Então, ele não me derruba. Talvez eu dê uma chacoalhada, mas ele não me derruba. E na hora que ele estiver voltando, eu posso ir no embalo. Por quê? Pro lado positivo. Então, quando perceber que tá ficando uma coisa pesada, um sentimento pesado, uma sensação ruim... Use o decreto do eu sou para que você eleve a sua vibração. E quando o pêndulo vier, a gente costuma dizer que a gente pula o pêndulo, né? A sua vibração vai estar tão alta que ele vai passar por baixo, ele não vai te afetar. E aí existem sim aquelas situações em que o pêndulo vai dar uma levada pra gente, né? A gente vai ir com o pêndulo um pouquinho. E nesses momentos, o que a gente tem que fazer? Faz decreto do eu sou. Você pode estar falando, Thalita, eu já estou lá na extremidade do pêndulo, ele já me levou com tudo. Comece a usar o decreto do eu sou, o eu sou e estou vivo aqui e agora. Porque isso traz uma vibração gigantesca. Então, por mais que você esteja numa situação ruim, você vai começar a enxergar coisas positivas nessa situação. Mesmo que você esteja passando por uma situação extremamente delicada e complicada, a nossa mente, gente, é o que cria as condições ruins. A nossa mente é o que cria as condições ruins. Vou dar um exemplo para você. Imagine que você vai fazer uma tatuagem e você sabe que você vai sentir dor na tatuagem, não é verdade? Na hora de fazer a tatuagem? Pois é. Mas você sente a dor, mas você está consciente de que é uma dor por uma coisa que você quer. E aí você vai lá, faz a tatuagem, sente dor e tá beleza. E por que quando a lei do pêndulo ela te leva para o lado negativo é tão ruim? Você tá sentindo dor também, dor. Só que é uma dor mental. Então, a diferença da dor da tatuagem é uma dor que você tem consciência do porquê você está sentindo aquela dor. Mas a dor de quando o pêndulo leva a gente para o lado contrário, muitas vezes a gente nem tem consciência dela. E a diferença é que a dor da tatuagem é uma dor física e a do pêndulo é uma dor mental. E aí, quando é a dor mental, aí é muito complexo. Porque às vezes a gente nem sabe por que a gente está passando por essa situação ruim. Muitas vezes você está aí passando por um monte de problemas e você fica se perguntando por que eu estou passando por isso. Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta, sou isso, aqui, e eu estou passando por isso tão ruim na minha vida. Por quê? Tem tanta gente ruim aí que não passa por isso e eu aqui estou passando por isso. Mas é porque você se deixou levar pelo pêndulo. E aí, quando você deixa se levar por ele, e você tá lá na extremidade, você tá você tá tão afundado nessa situação que você nem vê pra saída, você olha e não consegue enxergar nada. Então, quando você começa a usar o decreto do eu sou e estou vivo aqui e agora, você começa a fazer com que a sua mente abra para enxergar outras coisas que não sejam ruins.
para enxergar oportunidades, para enxergar uma visão de conseguir, mesmo diante da situação ruim, enxergar coisas boas. E aí, quando você, de fato, consegue fazer isso, que é enxergar coisas boas, mesmo diante de uma situação ruim, a sua vibração começa a mudar. E aí, o pêndulo começa a te levar para um lado positivo, mais rápido. Porque lembra que a intenção é ir mais rápido para o lado positivo? Pois é. Como que a gente então faz isso? Usando o decreto do eu sou, aumentando a nossa vibração, elevando a nossa vibração. E quando a gente faz isso, a gente vibra uma vibração mais alta. E aí a gente fica pouco tempo aqui do lado negativo. E a gente volta mais rápido, mais fácil e mais leve para o lado positivo. Comece a fazer isso. Faça esse exercício. Se você está lá afundado no lado negativo, você vai começar a usar hoje o decreto do eu sou e eu estou. E pode falar? Pode, mas de preferência na mente. Por quê? Porque não é uma coisa falada. Você precisa internalizar isso. Você precisa saber que você está trazendo a energia do seu eu superior para o presente, para aqui, para você. E aí, pro seu eu menor, né, gente? Porque nós somos o nosso eu superior, nós somos a nossa centelha, mas é que aqui nós somos o nosso eu menor, né? Então, você vai começar a fazer isso e vai ficar lá na sua mente. Eu sou, estou vivo aqui agora. Eu sou, vivo aqui agora. Eu sou, vivo aqui agora. Na sua mente, fica o dia inteiro falando isso. Toda hora que você lembrar, fala, eu sou. Toda hora que você lembrar, você fala, eu sou. E aí, quando você começa a fazer isso, você vai começar a perceber que uma paz vai tomar conta de você. Isso significa que é o primeiro sintoma, tá? É uma paz, é um bem-estar. Você mesmo diante daquela situação difícil, você vai começar a sentir paz. Isso é um sinal de que as coisas começaram a funcionar. E quando isso começa a funcionar, quando você começa a sentir essa paz, a sua energia começa a aumentar, né? A sua vibração começa a subir e você consegue sair mais rápido daquela lama em que você estava atolado. Comece a fazer. Faça, Thalita, 30 dias? Faça enquanto você estiver sentindo que você quer mudar. Mas o pêndulo ainda tá lá do lado negativo, eu ainda tô lá do lado negativo, eu ainda tô com muitos problemas, então faça. E faça. Thalita, a vida inteira, faça a vida inteira, porque você vai ver que olha, quando o pêndulo vier pro lado negativo, você vai passar por ele nem vai te sentir, ele vai embora, vai te deixar aqui. E se ele te levar, vai te levar pouquinho, você logo já tá de volta de novo. Se você conseguir fazer isso no seu dia a dia, você vai sentir uma diferença gritante na sua vida. Eu diria que nos 7 primeiros dias, você vai sentir diferença. Thalita, não senti, faça 21. Gente, no mínimo, tá? No mínimo 21 dias, faça esse exercício. Não adianta vir aqui e falar, eu fiz e não deu nada. Tem que fazer por um período de tempo. E outra, não adianta você fazer o decreto do eu sou sem antes internalizar o que isso significa. Você precisa implantar no seu subconsciente de que você não é você. Ou seja, você não é apenas esse corpo físico. Você tem uma centelha divina dentro de você. Quando você enxerga isso, você percebe que você não é só esse corpo, que você tem um ser superior habitando o seu corpo, né? Habitando quem você é, que é a sua centelha divina. Quando você consegue enxergar isso, aí você usa o decreto do eu sou e aquilo tem uma energia avassaladora na sua vida. Então, você precisa internalizar isso. Maratona o canal, porque eu explico como você vai fazer isso, tá? Como você vai internalizar o eu sou, para depois usar o decreto. Porque falar só da boca para fora também não adianta também, tá? Então, faz isso. Volta aqui para me contar nos comentários se você fez, o que deu, se surtiu efeito, se não surtiu, como que você fez. E curte esse vídeo, compartilha e segue, porque se você seguir, toda semana eu tô postando vídeo com conteúdos e exercícios. E, gente, esses exercícios que eu passo aqui
são exercícios que eu uso, inclusive, nas minhas terapias com os meus clientes. E eu tô passando aqui de graça para vocês. Então, não sejam que nem aquele ditado, né? Jogando pérolas aos porcos. Né? Por que a gente fala jogando pérolas aos porcos? Por quê? Se você coloca um colar de pérola no pescoço de um porco, ele vai saber o que é um colar de pérola? Ele não tá nem aí, ele só quer saber da lama. Então, não sejam assim. Né? Não sejam como os porcos que colocam uma coisa valiosa, que tem uma coisa valiosa e não use. Use essas técnicas que eu estou passando aqui para vocês, porque elas vão fazer uma diferença gigantesca na vida de vocês. Não adianta só reclamar, só querer reclamar e reclamar. Tem que ter ação. Tem que ter uma atitude, tem que ter um movimento. Lembra que eu falei que tudo tem movimento o tempo inteiro? A gente também precisa se movimentar se a gente quiser fazer uma mudança. E olha que eu vou falar que esse movimento é um dos movimentos mais tranquilos que tem, porque tem gente que está aí se matando de fazer as coisas para sair de trabalho mesmo, né, braçal, árduo, para sair de uma situação há anos e não consegue. Mas por quê? Porque justamente não conhece, não entende que existe todo um movimento no universo, como, por exemplo, a lei das polaridades, a lei do pêndulo, né? A lei do ritmo, que a gente chama, e que leva a gente de um lado para o outro. E aí essas pessoas, o que acontece é que elas vão para o lado negativo, ficar tanto tempo lá, e aí quando o pêndulo vai para o lado positivo, elas estão tão achafurdadas aqui, ó, no negativo, que quando o pêndulo volta, ele fica pouquinho tempo no positivo, porque essa pessoa está vibrando muito baixo, ele vai lá no positivo rapidinho, volta para o negativo, empurra a pessoa mais ainda para o negativo. Então, não seja essa pessoa que quer viver apenas no negativo. Seja uma pessoa que quer cocriar a sua vida no lado positivo, com as coisas positivas, porque afinal de contas, como eu sempre digo, nós estamos aqui para cocriar, para expandir, mas com leveza, sem sofrimento. E é isso exatamente que a gente veio aqui fazer. Aprender a cocriar sem ter que sofrer. Porque a gente tem a dualidade aqui do sofrimento, né? Mas aí a gente pode viver sem esse sofrimento. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui para aprender a cocriar sem precisar de sofrer tanto. É isso, meus amores. Eu espero de coração que vocês possam colocar em prática para que vocês consigam respirar e conseguir ver, né, por fora desse lamaçal e enxergar o tanto de oportunidade positiva que você tem à sua volta, que você tem no seu meio. Maratona o canal, porque você vai ver que eu dou várias dicas de coisas bem legais para você fazer, para que você possa começar a criar uma vida realmente que você quer e que você se sinta feliz e satisfeito com o resultado da sua vida. É exatamente isso que o meu eu espera que o seu eu entenda. Que você pode sim, criar a vida dos seus sonhos. Só depende de você. Um super beijo e até a próxima.